Eles brilharam. Eles honraram as camisetas que eles vestiram aqui no Brasil. Hoje eu vou mexer com a sua nostalgia. Fica aqui no vídeo para mais informações. Salve galera, esse é o canal MB Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de 5 jogadores que passaram pelo futebol, passaram pelo futebol brasileiro. 5 jogadores inesquecíveis. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a mídia ignora. Sim, muitas vezes a mídia ignora. Só que a parada é o seguinte: esses jogadores teve passagens marcantes aqui no Brasil, tá ligado? Tem time que os cara é muito idolatrado, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai ter jogadores do seu time e pode ter jogadores do meu time? Por que não? Fica aqui na lista que eu vou te explicar melhor pra gente destrinchar esse assunto aí. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês: se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e, sem mais delongas, pegue a sua pipoca, senta confortavelmente no sofá e bora pro vídeo. E para começar a lista, eu vou falar sobre um jogador que eu vou falar uma coisa para você. Hoje ele não tem tanto hype, tá ligado? Mas só que é o seguinte: o que esse cara jogou no Brasil e as passagens dele pelo Corinthians Internacional, cara, é inesquecível. O cara, ele virou ídolo em todos os times que ele jogou no Brasil. Só que a passagem dele no Corinthians, cara, foi sensacional. Pra mim é um dos melhores zagueiros que eu já vi com a camisa do Corinthians. E, cara, sem dúvida, eu vou falar uma coisa assim: qualquer corintiano vai falar desse cara, qualquer corintiano que viveu aqueles anos 90, final dos anos 90, que foi mágico, vai saber quem é esse jogador. É Carlos Gamarra. Cara, Carlos Gamarra, ele era absurdo. Absurdo. Ele era muito absurdo. Cara, pensa num zagueiro que era leal, poucas faltas, poucos cartões amarelos. Cara, o cara sabia jogar, mano. A leitura dele dentro de campo. Gamarra era brabo demais, cara. E tipo assim, não só por conquista, que ele teve várias conquistas. Se eu não me engano, ele teve 2 brasileiros pelo Corinthians. Um deles foi em 98. E tipo assim, cara. Tipo assim, o deles foi em 98, não. Foi em 99. Não, foi em 98 e 99. E, tipo assim, jogando muito, cara. Ele tava na. Ele, pra você ter uma ideia como ele foi tão absurdo, que ele tá na seleção do campeonato daquele ano. Dos dois. Ele tava na seleção do campeonato dos dois. E tem uma curiosidade do Gamarra, meu. O Gamarra, ele foi para a Copa de 98. Ele também tá na seleção da Copa de 98. Você acredita que ele não fez? Ele saiu da Copa do Mundo sem fazer uma falta? Uma falta. Ele é o único zagueiro que saiu de uma Copa do Mundo sem fazer uma falta. E, cara, aí tava na seleção da Copa do Mundo. E eu vou falar uma coisa: você tem que falar do Gamarra, cara. Tem que falar do Gamarra, porque vou falar pra você: essa muralha paraguaia que parecia que jogava de terno, cara, você é louco, mano, o cara é sensacional, mano. E primeiro que eu vou falar dessa lista aqui é o Gamarra. Se você é corintiano, ou você não precisa nem ser corintiano, porque eu escuto falar bem do Gamarra de São Paulino, palmeirense, flamenguista, e também jogou no Flamengo, se eu não me engano, e atleticano, colorado, jura de amor pelo Gamarra, e eu tenho que citar o Gamarra nessa lista aqui. Outro nome que eu vou falar nessa lista aqui, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. A mídia, ela procurou mais falar sobre a vida pessoal do cara do que falar do que ele fazia em campo, que ele entregava em campo. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ao decorrer, eu vou falar o número de título desse cara e explicar o porquê. Eu vou falar pra você: o que esse cara entregava em jogo, tá ligado? Dedicação, raça, atacava. Ele era um volante moderno, tá ligado? Pra época. Ele atacava bem, defendia bem. Cara, se precisasse dar um carrinho, meu, pra tirar a bola, ele tirava a bola, mano. Jogava. Meu, ele, pra mim, eu vou falar pra você, ele foi importante no tricampeonato do São Paulo, brasileiro, tá ligado? Que é o Richarlison.
Cara, torcedor do São Paulo, ele. Cara, tipo assim, muitos deles torcem o bico quando fala do Richarlison. Ah, o que ele faz na vida pessoal dele. Desculpa, isso aí não tem nada a ver. Porque ele foi um dos melhores volantes que eu vi jogar. Um dos melhores volantes. Cara, o cara era brabo demais. Porque eu vou falar uma coisa pra você. O nível de entrega dele nos três brasileiros. Ah, não foi em anos diferentes, não. Foi, tipo assim, foi consecutivo. Foi consecutivo, tá ligado? Não foi assim, demorou um ano, ganhou tudo o campeonato por um ano, não. Foi 3 brasileiros consecutivos. E ele foi peça-chave do Muricy Ramalho. Foi peça-chave do Muricy Ramalho. Cara, porque eu falo pra você, o cara não só jogava de lateral, jogava de volante, jogava de lateral esquerdo e jogava muito. Jogava muito, tá ligado? Eu tenho que falar do Richarlison, cara. Que eu vou falar pra você, o Richarlison, ele tem 3 brasileiros consecutivos, ele tem um Mundial de Clubes e sai tudo pelo São Paulo. Pelo São Paulo. E pelo Atlético Mineiro, ele tem uma Libertadores, que também foi uma entrega gigantesca dele, tá? E tipo assim, teve uma festa uns tempos atrás aí, sobre o Hall da Fama do Morumbi, tá ligado? E tipo assim, eu não entendi por que não citaram ele, cara. Nada contra, tá ligado? E, tipo assim, mano, o nível de entrega dele a cada jogo em 2006, 2007, 2008, nesses 3 brasileiros que o São Paulo ganhou, foi gigantesco, cara. E isso a gente tem que valorizar, porque o Richarlison jogava muito. O Richarlison era um baita volante, jogava muito, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Era bom se todo mundo esquecesse a vida pessoal do cara, o que ele deixa de fazer, que é problema dele, e focar no futebol dele, porque aquele Hall da Fama do São Paulo, ele merece estar porque ele foi muito craque. Se você acha que o Richarlison foi craque, deixa aqui nos comentários, porque o volante Richarlison era gigantesco demais. Deixa aqui nos comentários. Agora, eu vou falar pra vocês de um lateral. Cara, eu vou falar pra você. Já vou falar o nome dele logo, o Kleber. Cara, o que o Kleber jogou no Internacional, no Corinthians e no Santos, cara, foi muito absurdo, tá ligado? A passagem dele por esses clubes foi sensacional. Por quê? O Kleber, ele era um lateral que ele atacava bem e ele defendia bem. E, tipo assim, ele, pra mim, ele era um dos laterais mais absurdos. Tipo assim, o Brasil, ele tem uma carência hoje, sabe, sobre laterais. Eu vou falar pra você, ele era titular garantido, incontestável, e se colocasse lá, se fosse agora, tá ligado? Porque na época dele, a concorrência era muito desleal, tá ligado? Que na época dele tinha Júnior, absurdo. Roberto Carlos, absurdo. Aí depois de um tempo chegou o Marcelo, tá ligado? Absurdo. Gilberto, também outro absurdo, tá ligado? E tipo assim, não fazem mais lateral esquerdo como ele, tá ligado? Quem viu o Kleber, tá ligado? Porque é o seguinte, ele tinha tanta classe jogando bola que ele jogava facilmente como camisa 10. Como no Santos. Se eu não me engano, no Santos, em muita partida, ele já jogou como camisa 10, armador, um 10 central, que ajuda a articular a jogada. Se eu não me engano, não só no Santos, ele chegou a jogar como meia, também no Internacional, de tão brabo que o cara era, tá ligado? E gigantesco que ele era. Teve várias passagens pela seleção brasileira, e eu vou falar pra você, o cara, ele ganhou 2 brasileiros pelo Corinthians, uma Copa do Brasil e um Mundial. Pelo Internacional, ele ganhou uma Libertadores e uma Recopa. Com a seleção brasileira, ele ganhou uma Copa América e uma Copa das Confederações. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Ele era absurdo demais. Era absurdo demais, cara. Vou falar pra você. No tempo que ele jogou no Corinthians, cara, ele era gigantesco demais, cara. E eu tenho que citar ele nessa lista, porque eu vou falar pra você. Faz falta ter laterais que nem ele hoje, tá ligado? E, tipo assim, apesar que antes era muito, tá ligado? Muito lateral bom, tá ligado? Só que nem o Kleber é craque demais. Eu tenho que citar o Kleber nesse vídeo aqui, porque o Kleber não pode ser esquecido pela torcida, como futebolista brasileiro. Ele não pode ser esquecido, cara. De tão insano que ele era. E se você é corintiano, colorado, santista, viu o Kleber vestir a camisa do seu time, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí.
Esse jogador que eu vou falar pra vocês, cara, eu vou falar pra você, o temperamento dele era fogo? Era fogo, mano, era fogo. Mas falar pra vocês, pra mim é um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar, cara. O cara era mágico. Tipo assim, eu nunca fui fã do. Tipo assim, eu sempre gostei do Real Madrid, da Espanha, tá? Eu sempre gostei do Real Madrid. E raramente parava pra ver jogo de outros times, a não, outros times na Espanha, como o Ronaldinho do Barcelona e o cara que eu vou falar agora, o La Corunha de Djalminha. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O Djalminha jogou muito no La Corunha, velho. Jogou muito no La Corunha, tá ligado? E, tipo assim, ele teve passagens marcantes aqui no Brasil, pelo Palmeiras, pelo Flamengo e outros times, tá ligado? Mas a passagem dele no Palmeiras, mano, a passagem dele no Palmeiras, cara, o cara foi gigantesco demais, mano. De Alminha foi muito mágico, velho. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Habilidade de armar jogada, uma visão de jogo gigantesca, mano. Uma leitura de campo, cara, que eu vou falar uma coisa pra você. Tipo, quando eu jogava bola com os moleques no campinho, cara, todo mundo falava assim, ó, eu quero ter a habilidade do Djalminha, tudo, a gente citava esses jogadores, que era da hora, né? E todo mundo falava do Djalminha, cara, porque o Djalminha, ele foi muito brabo, muito brabo. Foi um dos melhores meias armadores, assim, camisa 10 que eu vi jogar, tá ligado? Cara, tanto tem um lance dele no La Corunha que ele dá uma assistência de carretilha. Cara, e tipo assim, não só a habilidade, a visão de jogo, esses negócios, a leitura de jogo, e eu falei da habilidade, a habilidade dele era impressionante, que se eu não me engano, tirando o Neymar e o Ronaldinho, ele é o terceiro melhor driblador que eu vi da seleção que passou aqui no Brasil. Ele é o terceiro melhor driblador que eu já vi jogar aqui no Brasil, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você. Bicho, cara, era absurdo demais, cara. Era absurdo demais. Pena que por causa de uma explosão do momento, tipo assim, eu não sei o que o treinador falou pra ele, do La Corunha falou pra ele foi, deu um soco no treinador e acabou não indo pro Penta, porque ele mereceu estar naquele time do Penta, porque ele jogou muito, cara. E eu vou falar uma coisa pra você, ó, o Djalminha, ele tem um brasileiro pelo Flamengo e uma Copa do Brasil. E, tipo assim, no Palmeiras ele tem um Paulistão. E eu não citei o Paulistão não, porque muita gente fala, aí tá estadual, não conta. Mas o Paulistão que ele ganhou pelo Palmeiras, ele foi brabo. Não só foi brabo, e no ano de 96, se eu não me engano, ele foi bola de ouro da revista Placar, tá ligado? É um feito gigantesco. E eu vou deixar uma curiosidade para vocês atuais, vocês que é mais novo. Tipo assim, hoje você vê quem é candidato a ganhar a La Liga. Você vai colocar Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Só que o Djalminha, ele ganhou uma La Liga com o La Corunha. Se você me perguntar, onde está o La Corunha? O La Corunha está na segunda divisão, está na La Liga 2, se eu não me engano. Cara, é um feito gigantesco, cara. É um feito gigantesco. Eu vou falar pra você. Não só ele encantava no La Corunha, quanto o Mauro Silva. Acho que o volante Mauro Silva, que era brabo demais, tá ligado? E eu tenho que citar o Djalminha. Se o Djalminha jogou no teu time, deixa aqui nos comentários. Ou se você viu o Djalminha e falar assim, mano, esse meia era brabo demais. Deixa aqui nos comentários, cara, que eu vou falar pra você. E se você nunca viu, você é mais novo, nunca viu, coloca lá, Djalminha Skills. Cara, você vai ver vídeo e é o Skills que não, o Skills Highlight que não é mentiroso, tá ligado? Porque esse era gênio demais. E o último que eu vou falar nessa lista aqui, cara, você que é torcedor santista e corintiano e atleticano também, vai ter mais propriedade de falar sobre isso junto comigo, porque é o seguinte, esse é um meia, hoje é comentarista da Globo, tá ligado?
Assim como o Richarlison, que eu esqueci de citar. E o Djalminha, se eu não me engano, ele é comentarista da Casa TV. Mas vamos focar nesse cara aqui, que é o Ricardinho. Cara, vocês, tipo assim, o Ricardinho era um dos talentos brutos que o Brasil já produziu, cara. Eu vou falar pra você. Era um baita meio campista, cara. Era um baita meio campista. E eu posso estar exagerando? Posso estar exagerando. Mas quando ele jogava no Corinthians, ele, pra mim, isso aí é uma opinião minha, pra mim formou o melhor meio campo da época, tá ligado? Que era ele, Marcelinho Carioca, o Rincon e o Vampeta. Jogadores bravos, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você. Quem viu o Ricardinho jogar tanto no Corinthians quanto no Santos, ou no Atlético Mineiro, meu, ele entregou muito, velho. Muito futebol, cara. Era um meia, era um camisa 10, cara. Vou falar uma coisa pra você. Visão de jogo, nossa, talento, tipo assim, deixar o atacante na cara do gol, nossa, meu Deus do céu, cara. E falar pra você, a habilidade dele, nossa, meu Deus do céu, visão de jogo, leitura de campo, essas paradas. Mano, ele fazia o papel certinho do camisa 10, cara. E eu, tipo assim, não dá pra falar assim, de futebol, de falar sobre futebol brasileiro sem citar o Ricardinho. O que o Ricardinho fez aqui no Brasil foi absurdo. Mesmo o São Paulo, que a torcida do São Paulo ama ele de paixão, tá ligado? Mas mesmo assim, o Ricardinho, ele representou muito as camisas que ele passou, tá ligado? Até do São Paulo negativamente, mas voltando. Ó, pra você ter uma ideia como o Ricardinho era brabo, ele tem 2 brasileiros pelo Corinthians, tem uma Copa do Brasil, também pelo Corinthians, e um Mundial de Clubes, pelo Corinthians. Pelo Santos, ele teve um brasileiro que foi mágico pra torcida do Santos, que é na época do Diego, Robinho, tá ligado? E ele tem uma Copa do Mundo de clubes. Ele estava na seleção do Penta. Você tem uma ideia como o Ricardinho era brabo, tá ligado? E, tipo assim, tipo assim, ele é um comentarista da Globo e ele, tipo, se você criticar um meio-campista, eu concordo com ele, velho. Eu vou concordar pra caramba com ele, porque eu falar pra você, o que ele entregava em campo era coisa de maluco. Ele era genial demais. E é o meia que merece ser citado nesse vídeo. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Corintiano, santista, atleticano, tem propriedades de falar dele do que o Ricardinho jogou aqui no Brasil. Cara. E se você viu o Ricardinho, cara, que ele foi sensacional, foi um dos baita meio-campistas que passou pelo Brasil, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Ou se você é torcedor rival e fala assim, caraca, mano, Ricardinho era muito brabo. Deixa aqui nos comentários. Ou você São Paulino que tá puto que Ricardinho não teve uma passagem boa pelo São Paulo, quer deixar nos comentários? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E aí, pessoal, vou fazer uma pergunta pra vocês. Talvez pode ter pessoas mais novas assistindo esse vídeo, sim. Pode ter sim. Mas uma pergunta. Você que é mais velho, mexendo com a nostalgia. Você viu desses 5 jogadores jogar? Você viu o quanto eles foram importantes para o seu clube? Porque Richarlison, Gamarra, Ricardinho, Djalminha e o Kleber foi gigantesco no Brasil. Vou falar pra você, a passagem dele nos clubes brasileiros foi gigantesco. Foi coisa de maluco, tá ligado? Passagens marcantes. A torcida viraram ídolos da torcida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles mostraram que a essência do futebol, mano, mostrar a essência ao máximo do futebol do Brasil, porque é o seguinte: excelência, equilíbrio tático, versáteis, jogadores que marcaram eras aqui no futebol brasileiro, tá ligado? E eu vou falar uma coisa para vocês, que deixam falta que muitos deles é difícil de se encontrar hoje em dia, tá ligado? Joias brutas que é difícil de achar hoje em dia. E eu vou falar pra vocês, se você viu algum desses jogadores, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Ou se você é mais novo e fala assim, caramba, não tive oportunidade de ver esses jogadores em campo. Vai, depois desse vídeo, vê os highlights, vê os skills desses jogadores,
que eu garanto que vai te impressionar. Assim como me impressionou na época, porque falar pra você, muitos desses jogadores, quando eu jogava no campinho, os caras falavam assim, ó, eu vou ser o Gamarra, eu vou ser o. Eu vou ser mais, eu vou ser o Djalminha, que o Djalminha era muito concorrido na época. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Vê lá e depois volta aqui e deixa nos comentários aí pra gente trocar essa resenha. E eu já vou terminando o vídeo por aqui. Se você chegou até aqui, curte o vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. E uma pergunta. Tem 5 partidas. Não, tem 5 partidas da Champions League que parece roteiro de filme de cinema. Sabe aquelas mega produções de Hollywood? E esses mesmo, com roteiros com finais de o mais épico possível e talvez até inimagináveis. Tem um card aqui em cima que eu falo exatamente sobre 5 partidas da Champions League que eu garanto pra você. Se você assistiu, cara, você surta de tão bravo que essas partidas foram. Outra pergunta, vocês sabem quem são os 10 maiores batedores de falta? Os 10 maiores não. Os 10 maiores que têm o maior número de gols de falta. Apesar que 2 deles estão em atividade. Um deles bate falta de vez em quando. Agora o outro já bate falta mais direto. Esses números podem mudar, tá ligado? Mas você sabe quem são os 10 jogadores com o maior número de gols de falta da história do futebol? Não? Tem um card aqui em cima que eu falo pra você quem são esses jogadores. E eu vou me despedindo de vocês. E eu vou fazer a segunda parte desse vídeo aqui porque faltou Fred Rincon, faltou o volante Pierre, que passou pelo Palmeiras, que era brabo pra caramba, tá ligado? Pouca gente vai lembrar dele. Faltou o D'Alessandro do Internacional, que era gigantesco, tá ligado? Cara, faltou o Jorge Wagner. Cara, a passagem do Jorge Wagner no São Paulo. Cara, não dá pra esquecer. Cara. Não dá pra ser esquecido. Não dá pra ser esquecido. E a passagem do Dagoberto pelo São Paulo e o Atlético Paranaense. Cara, o Dagoberto, se eu não me engano, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Não sei como é que esse cara ele não foi pra Europa, cara, muito rápido, tá ligado? Que esse Dagoberto jogava. Quem é torcedor do São Paulo que estiver assistindo esse vídeo, vai comentar, porque o Dagoberto era brabo demais. E eu vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo e falou!